Oi, 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 gente, tudo bem? Estamos entrando nesse nosso treinamento. Vou dizer para vocês, viu? Tenham paciência que vai ser um treinamento longo, porém extremamente esclarecedor e vocês vão sair com a cabeça de vocês fritando de tanta informação política e de vendas. Para quem não me conhece, para quem é a primeira vez que está entrando em contato comigo, enfim, né? Assim, falando, meu nome é Ariane. E eu atuo há 15 anos na área comercial. Comecei a trabalhar com vendas quando eu tinha 14 anos, então eu cresci dentro do berço comercial. Cresci fazendo isso, que é algo que eu amo de paixão. Hoje eu tenho uma expertise muito própria, muito única. E depois de estudar, assim, durante 7 anos, pelo menos, sobre a mente humana, o comportamento humano, primeiramente para mim, obviamente, para entender quem eu sou, aquele processo de autoconhecimento, eu compreendi que todo esse conhecimento que eu acumulei nesse processo de autoconhecimento eu conseguiria aplicar a vendas. E aí eu conheci neurovendas, neuromarketing, essa parte de entender o comportamento do consumidor para efetivamente vender mais. E aí eu comecei a praticar, saí da teoria, porque neurovendas é muito teoria, e aí eu comecei a praticar e é o que eu faço hoje. Trago esse conceito de neurovendas para a parte prática. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa um tempo atrás, onde eu perguntei para alguns vendedores se eles sabiam como gerar valor. A maioria deles disse que entendia a importância de gerar valor, mas não sabia como gerar valor na prática. E isso me deixou muito aterrorizada, porque profissionais de 15 anos, assim, de mais de uma década, não sabiam como fazer isso na prática. E isso está muito ligado a neurovendas, é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Cabeças vão fritar, tá? Esse treinamento é a força do hábito. Esse treinamento ele não é político, ele não é politizado, apesar de trazer conceitos de alguns candidatos, a única intenção é instruir, é ensinar. Não quero falar muito de mim aqui, não vou me alongar, vou fazer uma apresentação bem curta, justamente porque a minha intenção não é vender nada para vocês, a minha intenção não é criar autoridade, a minha intenção é ensinar. Essa live, ela vai ter muito conteúdo, esse treinamento, vai ter muito conteúdo e a gente vai falar bastante sobre os dois temas. Inclusive, eu vou parar no meio de 2 processos de vendas, de 2 passos de vendas, a gente não vai nem conseguir ir do começo ao final dos passos de vendas, porque tem muita coisa para a gente trazer sobre esse tema, tá? Então, antes mesmo da gente começar, quero dizer para vocês que não estou aqui defendendo nenhum candidato, não estou aqui fazendo nenhum viés político, nenhum viés ideológico, e eu estou aqui para falar sobre o jogo político, as estratégias políticas e as vendas. Provavelmente vocês vão sair daqui com um outro olhar para o jogo político, pensando e entendendo de outra forma. Por quê? O básico, gente, todos nós somos peões. Eu não sei se vocês já perceberam isso, ou se vocês em algum momento já pensaram isso, mas assim, eles vivem um mundo completamente próprio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na parte de polarização, o que é esse ato de polarização. Mas eu quero trazer inicialmente aqui, caso vocês já tenham assistido, não sei se vocês olharam com um olhar atento todo esse documentário, mas existe um documentário na Netflix, que é Privacidade Hackeada, e esse documentário ele é incrível para entender o quanto nós somos manipulados a cada momento. E a questão aqui não é só dizer o quanto nós somos manipulados, mas como a gente consegue usar esses ensinamentos, essa clareza de fatos dentro do nosso processo de vendas. Fiquem comigo, tá? A gente vai falar sobre política semiótica, a gente vai falar sobre vendas, tudo que a gente for falar sobre política vai ter uma lição dentro do processo de vendas, tá? Então, dentro desse documentário, Privacidade Hackeada, lá na sinopse, já traz isso aqui, que a razão por que o Google e o Facebook são as empresas mais poderosas do mundo, e a gente pode colocar, inclusive, outras empresas que são as mais ricas, como a Amazon, Tesla, porque todas elas trabalham com tecnologia e com dados. Os dados, gente, nos últimos anos, vêm superado o valor do petróleo. Ele é o bem mais valioso da Terra. As informações que nós colocamos hoje na internet são, assim, as coisas mais valiosas que a gente pode ter, porque eles usam de armas contra nós mesmos, todas essas informações. Quem nunca escutou, quem nunca leu, que a internet está te vigiando, eles podem saber sobre você através do seu microfone. Não, gente,
não é através do microfone que eles sabem da gente, através da coleta de dados. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que eles fazem essa coleta de dados. Então, nesse documentário, na Privacidade Hackeada, eles trazem uma empresa, que é a Cambridge Analytica, que ela é uma empresa de dados, de captação de dados, mas muito mais que isso, ela é uma empresa estratégica, porque ela capta os dados e ela cria estratégias, criava, aliás, né? Não existe mais a empresa, ela criava estratégias de campanhas políticas, que foi, por exemplo, responsável por eleger o Donald Trump nas eleições de 2016. Através do Facebook, sabe quando a gente vai jogar aqueles joguinhos do Facebook e a gente vai lá e aceita a política de privacidade, a gente não lê sobre a política de privacidade? Então, através desse aceite, eles conseguem entrar não só nas nossas informações, nos nossos dados, como nos dados dos nossos amigos. Então, pessoas, por exemplo, que não fazem ideia de que possam ter os dados vazados, que se preocupam demais com isso, podem ter de qualquer forma se estiver dentro disso, né? Claro, hoje a Cambridge não existe mais, porém, pode ser que existem outras empresas que a gente não saiba que atuam dessa mesma forma imoral de coleta de dados. E aí, orgulhosamente, Alexander, que era o diretor, CEO dessa empresa, ele fazia palestras dizendo que possuía 5 mil pontos de dados de cada eleitor americano online. Esses dados, eles eram coletados, eles eram processados, eu vou trazer de uma forma resumida para ficar mais fácil de compreender. E aí eles eram usados de forma estratégica, então eles coletavam os dados e eles dividiam as pessoas por perfil comportamental. E a partir da coleta de vários desses dados, eles conseguiam chegar em uma forma de entender qual que é o perfil de cada eleitor, porque eles separavam, eles analisavam a personalidade, eles separavam a personalidade e entendiam qual que era o comportamento, porque era o comportamento da pessoa que definia em quem elas votavam. Assim como aqui, por exemplo, a gente pode trazer, a gente consegue perceber pelo comportamento, pela fala da pessoa, a gente pode perceber por algo que a semiótica traz muito o entendimento de imagem, pela própria imagem pessoal da pessoa, a gente pode perceber por muitos aspectos que a pessoa tem um tipo de comportamento, participa de um tipo de classe, e aí, dentro dessa classe, definem quem elas votam. Através da inteligência artificial, eles coletaram mais de 200 mil dados para conseguir entender esse perfil psicológico, e aí eles dividiram em 3 perfis, só que eles não focavam em todos eles. Eles focavam somente nos persuasíveis. Os persuasíveis eram aqueles que eles ainda tinham chance de mudar de posição. Vamos supor aqui, a gente tem a polarização de Lula e Bolsonaro, e tem aquelas pessoas que estão em cima do muro. Então, eles identificavam quem eram essas pessoas, e aí bombardeavam essas pessoas de informações, de fake news e tudo mais, através de quem eles eram contratados. Vamos dar um exemplo aqui, a gente tem um candidato A e o candidato B. O candidato A, ele paga essa empresa, e aí essa empresa, ela capta esses dados, ela entende, separa esses perfis, e nos persuasíveis, estrategicamente, coloca um monte de conteúdo que às vezes nem é verdade. Por isso que a gente, muitas vezes, começa a escutar e ler coisas que são absurdas, que quem entende um pouquinho mais sabe que não existe, mas as pessoas que são persuasíveis, que é uma grande parte da maioria das pessoas, começam a acreditar nessas inverdades, nessas ideologias. E, gente, nós todos somos peões. Hoje, eu sou uma pessoa que eu não tenho partido nem viés político, justamente por entender todas essas questões muito a fundo, questões de sociologia e tudo mais, porque é ridículo quando a gente começa a entender. Inclusive, eu aconselho vocês, indico vocês assistirem esse documentário, tá? Qual que é a primeira lição de vendas que a gente pode trazer sobre essa informação, né, sobre essa estratégia da Cambridge Analytica? A gente precisa aprender o comportamento do consumidor. Toda vez que a gente entende, que a gente conhece a mente humana, que a gente sabe qual é o perfil comportamental de cada consumidor, a gente consegue fazer uma comunicação muito mais assertiva com ele. A gente consegue chegar de forma mais fácil no ponto que a gente precisa. Para isso, a gente precisa entender da mente humana. Quando nós entendemos da mente humana, acontece exatamente isso que está na tela de vocês. Nós temos previsibilidade, porque a gente entende mais ou menos como que essa pessoa pensa. Deixa eu contar uma coisa curiosa para vocês. Não sei se alguém
acaba passando por isso também, mas como eu já tenho conhecimento, claro, gente, eu não sou formada em psicologia nem nada, mas eu sou uma autodidata que pesquisa há muitos anos sobre a mente humana e cada vez mais continuo pesquisando, artigos científicos, tudo. Para mim, acaba sendo muito chato assistir filmes, séries, porque é muito fácil você prever o que vai ocorrer quando você entende da mente humana. Então, a previsibilidade dentro da área de vendas é muito perfeita, porque se você sabe qual é o perfil comportamental que você está lidando, como você tem que agir com ele, você consegue ter, como eu falei, assertividade no discurso, maior grau de empatia. O que é empatia? Por que a gente precisa ter empatia em vendas, gente? Quando a gente fala de vendas, a gente fala de conexão. E quando a gente fala de conexão, nós precisamos nos pôr no lugar da pessoa. Quando a gente conhece o comportamento e entende mais ou menos como funciona a cabeça daquela pessoa e as dores que ela pode ter, a forma como ela pensa, a forma como ela processa as informações, nós conseguimos ter um grau de empatia muito maior e automaticamente uma conexão muito maior. Quando a gente cria uma conexão, é muito difícil a gente não conseguir vender. A gente só não vai vender quando a gente tem uma empatia, uma conexão muito funda com a pessoa, se a pessoa não tiver numa maturidade financeira de compra, se não for o momento financeiro ideal para ela comprar, ou por algum outro motivo muito extraordinário. Porque não vai, se a gente se conecta muito profundo com a pessoa, não vai ser o preço que vai definir, não vai ser o prazo que vai definir, tudo isso é negociável. Agora, precisa ter um esforço e uma compreensão para chegar nesse nível de conexão com o cliente, que é, assim, o passo que, sei lá, eu poderia dar um chute de que 85%, 90% dos vendedores não fazem, não se conectam. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E aqui, o último ponto é um dos mais importantes. Quando a gente entende sobre a mente humana, nós vendemos como estratégia. Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Semana passada, eu tenho treinamentos presenciais nas cidades. E eu tenho um treinamento de neuromarketing, que eu faço o quê? Eu trago conceitos, esses conceitos de entender a mente humana para a pessoa construir uma estrutura, construir uma estratégia no digital que ela consiga vender. Porque não adianta você ser a melhor empresa, ter o melhor serviço, o melhor produto, se 71% das pessoas, antes de comprar, pesquisam nas redes sociais, mais especificamente no Instagram e no LinkedIn, e a sua conduta, a sua postura, a sua imagem ali não está transparecendo. A maioria das empresas, a gente não passa para o digital todo o potencial que tem e acabam perdendo vendas justamente por não passar, por não se conectar com o cliente ali. Porque isso traz um ruído de imagem. A pessoa é muito boa, a estratégia é muito boa, só que quando o cliente ele vai pesquisar para constatar se realmente é isso, ele percebe que visualmente, através das redes sociais e estrategicamente, essa pessoa não está ali. E aí vai ter esse ruído, vai ter essa desconfiança, o cliente não vai ficar seguro e vai optar ou por não comprar ou por procurar outras opções. Então, vender com estratégia é o mais importante. Ok, voltando com a parte do meu treinamento de neuromarketing. A gente vai falar um pouquinho sobre gatilhos mentais na frente, mas na semana passada, eu entrei no perfil de uma pessoa aqui da cidade, de uma empresa. Na verdade, não, eu não entrei no perfil. A pessoa me mandou um convite para um evento que ela ia fazer. Só que a pessoa me mandou um convite de uma foto, só uma foto, assim, né? Sem texto, sem nada, só um convite. E, enfim, ficou por aquilo. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com a pessoa e falei, fulana, eu recebi isso aqui e eu estou te encaminhando um texto que seria legal você enviar para os seus clientes, junto com essa imagem. E aí eu encaminhei o texto baseado em conceitos de neuromarketing, mandei para ela, neuromarketing e neurovendas, né, gente, porque se completa muito. Quando a gente fala em discurso, em script de venda, a gente usa isso tanto no digital quanto no offline. Mas aí eu mandei o texto para ela e ela me agradeceu, convidei ela para o meu evento e aí, o meu treinamento, aliás, e aí ela fechou. Eu já sabia que ela ia fechar, é óbvio. Por quê? Porque eu usei estratégia, eu usei o gatilho mental, aquela técnica do rapport, né, da gente dar algo para a pessoa e a pessoa vai ficar com aquilo de não, eu quero te retribuir. Então, eu já fui vender para a pessoa já pensando na estratégia de venda. Não fui assim, eu estou aqui te oferecendo. Não, eu já sabia o que fazer, como fazer e como isso ia terminar. Por quê? Porque eu tenho esse entendimento da mente humana, eu sei como essa mente humana funciona. Eu sabia que esse discurso ia dar certo. Vender com estratégia é tudo que a gente tem que buscar. A maioria dos vendedores hoje
pegam o telefone e falam assim, oi, bom dia, tudo bem? E aí começa o discurso de vendas, que a gente vai falar um pouquinho sobre até prospecção lá na frente, mas começa a fazer um discurso sem lógica, sem começo, meio e fim, sem respeitar os passos dentro de uma venda. E é exatamente contra isso que a gente tem que fugir. Por que que os políticos, eles conseguem muito bem persuadir as pessoas? Porque eles pensam em exatamente tudo é proposital, tudo é intencional. E aí, dentro dessa intencionalidade, eu vou trazer alguns cases lá na frente. Mas para vocês terem noção do poder de uma estratégia, até voltando a falar um pouquinho sobre política, dentro desse documentário, quem assistiu, da Privacidade Hackeada, em um pedacinho muito curto, um trecho muito curto, eles trazem essa estratégia que eles fizeram em Trinidad e Tobago. Qual foi a estratégia? Esse país, um país caribenho, ele possui, na polarização, que a maioria dos países possui essa polarização de, só temos dois lados, né, quando na verdade não é. Mas nesse país, eles possuem uma etnia africana, de afrodescendentes, e uma etnia que são de indianos. O que acontece? Um dos partidos, que é o Partido Indiano, chegou para essa empresa, para a Cambridge Analytica, e pediu para eles que eles queriam fazer uma campanha para persuadir as pessoas. E aí, estudando o contexto, a empresa mesmo, a empresa de dados, a Cambridge Analytica, estudando o conceito do local, o conceito da cultura, eles conseguiram entender essas duas separações. Olha a importância de você entender o comportamento do seu consumidor. Eles foram até o cliente, isso é um discurso que o CEO dessa empresa fez. Nós fomos até o cliente, e ele fez por Google, né? E dissemos, queremos atingir os jovens. Eles entenderam que a forma de fazer com que o Partido Indiano ganhasse as eleições era atingindo os jovens. E aí eles precisavam aumentar a apatia dos jovens. A campanha ela tinha que ser apolítica, não podia ser, eles não podiam fazer uma campanha falando vote nos indianos, porque os jovens eles não ligam para a política, isso é uma verdade. Ela tinha que ser incendiária, tinha que ser forte, tinha que ser algo que mexesse com o emocional, porque os jovens eles são preguiçosos, eles não gostam do racional, então tinha que mexer com o irracional do ser humano. O que eles criaram? Eles criaram essa campanha do Sou, que era uma campanha não vote, né, que significa não vote. E aí, entendendo esse conceito de duas classes diferentes, duas culturas diferentes, vários jovens participaram, jovens indianos, jovens afrodescendentes, e eles conseguiram fazer com que uma parte grande, 40% dos jovens negros afrodescendentes não fossem votar. Por quê? E aqui é estratégia, gente. Porque eles compreenderam que o jovem afrodescendente, ele tem uma cultura completamente diferente do indiano. O jovem indiano, por mais que se divertiu com essa campanha do Sou, eles faziam dancinha, foi uma campanha bem forte, isso foi na eleição de 2010. Por mais que os jovens indianos se divertiam, a cultura indiana faz com que os jovens não desobedeçam os pais, respeitem muito os pais. E é óbvio que eles não iam ficar sem votar. Então, 6% da eleição foi definida por esses votos através dessa campanha, e claro que dentro da estratégia que eles fizeram, eles conseguiram, que era eleger o partido que pagou para eles criarem isso. Então, a estratégia, gente, está em tudo, o jogo político, a forma como as pessoas manipulam, e aqui eu trago essas informações bem no sentido de vocês compreenderem a profundidade que é isso. Não só nosso país, porque essas pessoas da Cambridge Analytica já, como eu posso falar sem estar defendendo ou não o lado, enfim, eu não vou falar o político, se vocês quiserem, vocês vão pesquisar, vocês vão assistir o documentário e vão saber por si só. Mas já teve presidente do nosso país que foi indicado, que teve ali uma conversa mais próxima com esse pessoal da Cambridge Analytica e, enfim, né, não existem provas muito contundentes, mas que houve uma conversa, houve. A nossa manipulação é aqui em vários outros países, não é só assim, mas quem está no poder manipula demais toda a nossa sociedade. E a estratégia, e a gente vai falar um pouquinho sobre guerra híbrida, e a estratégia, ela é o maior diferencial. Tem um erro que eu cometi durante a minha trajetória, mas é porque eu não conseguia compreender o efeito
de todo o estudo de neuromarketing que eu vim fazendo. Mas quando eu comecei na liderança, aliás, eu comecei na liderança muito cedo, comecei com 16 anos, liderando uma equipe de telemarketing, de 10 telemarketings. Isso foi por benefício próprio, tá? A gente não foi indicação nem nada, foi porque, como eu falei, comecei a trabalhar com 14 na área de vendas, então, meu primeiro emprego registrado já era como supervisora. E isso foi por mérito próprio mesmo. Mas a gente tinha um conceito antigamente que não deveria existir hoje, mas ainda existe. A venda, ela não é escala produtiva. A venda, a gente não pode pensar no vendedor como aquele cara que tem que fazer, e eu mesmo já fiz isso com liderados, assim, e olhando para trás eu consigo perceber o erro, de a pessoa ficar ligando, ó, você tem que fazer, liga o tempo todo, como se isso fosse fazer vender mais. Claro, gente, que quanto mais a pessoa prospectar, a pessoa vai vender, e precisa ser feito isso. Só que precisa ser feito, gente, de forma estratégica. Não dá para cobrar a escala produtiva, porque o trabalho vai ser mal feito. Como eu falei para vocês, os dados hoje são mais valiosos que petróleo. Quantas empresas gastam horrores com tráfego pago para conseguir ter leads para o seu time comercial, só que na hora de gerir, cobra que o time comercial seja uma escala produtiva, e aí todo o dinheiro que investiu no tráfego vai pelo ralo, porque não faz uma prospecção coerente, não faz o trabalho da forma como deveria fazer. Então, sim, precisa existir um nível, o vendedor ele não pode ficar ocioso, só que a venda, ela é estratégica. Ariane, como que eu vou fazer, então, essa venda estratégica? Como não cometer esse erro e conseguir mensurar? Eu separei nas duas frentes, porque eu sei que tem pessoas aqui que atuam no B2B e pessoas que atuam no B2C. Se você atua no B2B, que é o quê? Vender para empresas, tira 10 minutos, no máximo, nem precisa mais do que isso, para pesquisar sobre o tomador de compra da empresa nas redes sociais. Não só no LinkedIn, gente, nas redes sociais mesmo. Conhece quem é o tomador de decisão, às vezes o lead já vem pronto, às vezes não, então vai pesquisar, tira pelo menos 10 minutos e conhece qual é o perfil comportamental. Como eu vou conhecer isso? Através das postagens. E claro, gente, precisa estudar um pouco sobre o comportamento humano, precisa entender um pouco sobre isso, mas através da forma como fala, da forma como age, da forma como se expressa, você consegue entender o nível de conhecimento da pessoa sobre tal assunto, você consegue pegar nuances e que você consegue se conectar. Por exemplo, nas redes sociais, Instagram, Facebook, quando o perfil ele é privado, já dá para entender que a pessoa é uma pessoa mais introspectiva, que é uma pessoa que talvez um discurso totalmente alegre, aberto, solícito, não vai funcionar. Então, separa uns 10 minutinhos para você já ir munido de informação quando você vai prospectar com a pessoa. Para você, inclusive, psicologicamente, meio que já ter uma conexão, você mesmo, dentro da sua cabeça, já criar uma conexão com aquela pessoa. Porque a forma como você vai falar, a entonação de voz que você vai usar é muito diferente. Se você pega o telefone e vai ligar para alguém, para alguma empresa, com zero informações, você vai meio que arredio. Você vai com o pé atrás, você vai com aquele medo de rejeição, com aquele receio. Agora, quando você já se sente familiarizado com aquela pessoa, inconscientemente, a sua entonação de voz é outra, a sua postura é outra, o seu posicionamento é outro. E isso muda radicalmente os resultados, a forma como você tem ou não abertura. Agora, se você atua no B2C, que é vender para o consumidor final, avalie o perfil comportamental do cliente quando ele entra, né? Muitas pessoas têm o primeiro contato com o cliente só quando ele entra, para compreender qual que é a melhor abordagem com ele. Se você tiver a oportunidade de pesquisar sobre a pessoa, faça a mesma coisa, é ótimo, perfeito. Se você não tiver, avalie o perfil. Primeiro ponto, né, gente? Estude sobre perfis comportamentais. E quando eu falo sobre perfis comportamentais, eu não estou falando sobre DISC, não estou falando sobre os 9 perfis comportamentais, não. Eu estou falando sobre estudar a mente humana, estudar como que as pessoas funcionam, como que a cabeça da pessoa funciona. Por que eu trago esse conceito político? Porque, inclusive, eu vou indicar um canal para vocês, que é o Algoritmo da Imagem, que trabalha muito semiótica. E dentro desse canal, ela traz muito esse conceito de imagem, que a gente não escolhe as roupas que a gente usa, a gente não escolhe a classe que a gente pertence, a gente é induzido àquilo, de acordo com o nosso nível de compreensão. Mas eu não vou falar muito disso aqui, quem quiser estudar um pouco mais a fundo, o Algoritmo da Imagem está lá, talvez vocês se assustem a forma como o Bira expõe isso, mas eu pego muito um conteúdo riquíssimo com o que está lá. Então, usando essas duas estratégias,
vocês já conseguem uma assertividade muito maior estratégica do que simplesmente entrar em contato com a pessoa e só entrar em contato. Tá? Esse é o primeiro ponto. O que foi a primeira lição que eu trouxe? Porque isso é antes da venda. Antes mesmo de você pensar em vender, antes mesmo de você pensar em falar um A, você precisa entender que a venda precisa ser estratégica. Não é produção de escala, gente. Venda é estratégia. Vende mais. Quem entende mais de estratégia, os políticos podem nos mostrar isso. Eles conseguem levar multidões porque eles se conectam. Como que eu vou me conectar com alguém se o meu foco está em vender e não em me conectar? É o maior erro dos vendedores, é esse. O vendedor já pega o telefone, já começa um atendimento querendo vender, quando na verdade o vendedor precisa querer conseguir resolver um problema, conseguir sanar algo, tá? Mas vamos adiante, gente. A gente vai falar agora um pouquinho sobre polarização e guerra híbrida. Eu vou trazer vou trazer conceitos políticos. No final desse conceito político, eu vou trazer o ensinamento que isso traz para o nosso processo de vendas, para a nossa área de vendas. Mas vocês ganham nos dois pontos, né? Vocês ganham entendendo o conceito político e ganham entendendo que isso é qual a lição que dá para a gente aplicar no processo de vendas. Vamos lá, gente, falando sobre polarização, tá? A polarização, e não é só aqui, eu coloquei um exemplo aqui para vocês terem noção, mas é mundial, é a maior estratégia política para permanecerem no poder. E aí está um exemplo claro. Quem não está identificando a foto, temos os dois presidentes, que óbvio vocês já identificaram, mas este outro homem, em ambas as fotos, é o Collor. Aquele que confiscou a poupança. Lembra? Quem é um pouquinho mais antigo, mais antigo não, né? Mais experiente, vai lembrar. Eu era muito criança nessa época, porque eu ainda sou jovem, né, gente? Sou muito jovem. Eu ainda era criança, não vivi, não tenho lembranças dessa época, mas óbvio, como uma pessoa que estuda e é interessada na política, a gente pesquisa, né? É o Collor. O Collor já falou mal de Lula, o Lula já falou mal de Collor, o Collor já falou mal de Bolsonaro, o Bolsonaro já falou mal de Collor. E aqui é aquele conceito, primeira frase que eu disse para vocês, todos nós somos peões. Por quê? A intenção deles é eles permanecerem no poder. Enquanto eles conseguirem dividir e incendiar o povo, incendiar a população, a mesma estratégia ao utilizar em Trinidad e Tobago, enquanto eles conseguirem incendiar o povo e dividir em dois lados, ninguém olha para a máquina política, ninguém olha para como está sendo feito. Então, enquanto eles fazem com que exista um inimigo, e o inimigo é sempre o oposto, enquanto eles criam esse inimigo na mente humana, todos eles estão aproveitando toda a mamata com estratégias muito diferentes, que é o que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, mas todos eles permanecem no poder, todos eles continuam lá. Por isso que, por exemplo, o Bolsonaro está há 30 anos, mais de 30 anos na política, teve uma vida inteira política, e não sai, e nunca saiu. Por isso que Lula, apesar de preso, foi solto e uma vida inteira na política também. Todos eles têm um único objetivo, que a gente permaneça no poder. Imagina, se hoje um Bolsonaro da vida, que antes era deputado, ganhava, sei lá, 30, 40 mil, perde, não ganha mais nenhuma eleição, não tem mais portas dentro da política. O que esse homem vai fazer, gente? O que eles vão fazer? O que esses políticos de carreira que fizeram carreira na política, o que eles vão fazer, sendo que eles não têm outra experiência, a não ser aquela ali. Assim, em termos, né, o Bolsonaro foi militar, enfim, o Lula foi metalúrgico, mas vocês conseguem compreender, não tem um além, não tem um outro nível para irem, a não ser dentro do círculo político. Por isso que eles precisam polarizar, por isso que eles precisam criar esse tipo de estratégia. Mas todos eles, gente, todos estão comunados com esse único objetivo, de permanecer no poder. E aí entra o conceito de guerra híbrida, e eu trouxe esse livro para vocês, que é o Brasil, no espectro de uma guerra híbrida, que é para quem quer entender, quem gosta de política, quem quer ir um pouquinho mais profundo no tema, tá? Mas a guerra híbrida, e isso não é um conceito só no Brasil, é um conceito mundial, ela se refere a um conflito que engloba estratégias e táticas além das militares, como a propaganda, escrevi propaganda ainda, a propagação de fake news, e ataques cibernéticos a adversários políticos, que é o que a gente vê, um atacando o outro, a gente vê fake news, todos nós estamos dentro de uma guerra híbrida sem saber, por isso que eu falo, todos nós somos espiões,
Não adianta eu brigar com fulano e com ciclano, e isso é uma das lições valiosas que a gente vai ter, que é a questão de ter um inimigo. Para eles precisam trazer esse conceito de que não, aquele lado lá é o nosso inimigo. Por quê? Porque depois a gente vai falar sobre a divisão do nosso cérebro, como funciona, porque eles estão influenciando automaticamente o nosso cérebro mais primitivo, que é o nosso cérebro que cuida da nossa sobrevivência. Eles fazem isso porque a gente tem uma parte do cérebro que ela cuida somente de sobreviver. E quando eles trazem gatilhos de não temos um inimigo e trazem esse tipo de discurso, acontece o quê, gente? Acontece que a gente fica perdido, querendo agir, sem muito saber como agir, mas a gente ataca um ao outro. Então é muito, muito, muito importante a gente entender que nós não podemos ser peça nesse xadrez. O inimigo para eles é um familiar que pensa diferente, é um amigo que pensa diferente. Enquanto eles conseguirem manter o povo ocupado, brigando e lutando entre si, onde os maiores anseios estão entre si, ninguém olha para a máquina que está lá dentro. Vocês conseguem entender o nível de estratégia que existe por trás disso? O Bira, que tem aquele canal que eu comentei para vocês, que é o algoritmo da imagem, ele traz um dos vídeos dele, essa frase que casa muito com o nosso processo de neurovendas, de neuromarketing, de estudar essa mente humana. Nós acreditamos no mundo por nossas emoções e não pelos fatos. Vendas, para a maioria das pessoas, ainda são um raciocínio, é algo lógico, quando na verdade não. O nosso cérebro, ele funciona quase que o tempo todo de forma emocional. E eu vou trazer a divisão do cérebro para vocês conseguirem entender essa divisão entre razão e emoção. E a gente começa a entender que, eu já falei isso diversas vezes, mas eu nunca canso de repetir para ver se todo mundo compreende e começa a mudar a postura e a conduta com que age. 95% das tomadas de decisões de compras, elas são feitas de modo emocional e de modo irracional, sem a gente conseguir compreender. Nós compramos com a emoção e nós validamos essa compra através da razão. Então eu compro algo, só que através da emoção, mas sem nem perceber. Só que o meu discurso para dizer o porquê que eu comprei é um discurso racional. E aí, como que os políticos usam disso? Eu trouxe a foto dos dois, eu não estou polarizando aqui, mas eu trouxe o exemplo dos dois, depois eu vou trazer outros políticos para vocês entenderem que eu não estou polarizando, tá? Bolsonaro defende o uso de armas como garantia da democracia. Lula fala da esperança no Brasil sem fome no seu primeiro programa de TV. O que eles estão vendendo, gente? A falsa ilusão de segurança. O nosso cérebro reptiliano, o nosso cérebro mais antigo, que vocês vão entender o que é um pouco mais pra frente, ele cuida somente da sobrevivência, ele precisa sobreviver. E quando a gente fala em sobrevivência, a gente fala em segurança. Quando o Lula fala na esperança de um Brasil sem fome, o nosso cérebro entende, eu preciso comer. Se eu não comer, eu não resisto. O nosso cérebro ainda pensa como, o nosso cérebro reptiliano ainda pensa como se fôssemos um homem da caverna que tem que caçar a comida. Então, eu estou dando segurança para o cérebro reptiliano de que ele vai comer. Quando o Bolsonaro defende o uso de armas, por exemplo, gente, se eles acham que realmente quem defende o uso de arma, a população toda vai se armar? É óbvio que não. As pessoas defendem esse discurso de armas, mas nunca vão ter uma arma, a maioria das pessoas nunca vai pegar uma arma, gente. Mas mesmo assim defende, por quê? Porque o cérebro reptiliano entende isso como assim, eu vou ter garantia de sobrevivência. Vocês conseguem perceber? O Bolsonaro, ele vende a segurança através da arma, ainda que você nunca tenha uma arma. Mas ele vende a segurança da sua sobrevivência através da arma, através do conflito, de que se algum animal, voltando na época das cavernas, se algum animal vier te atacar, você tem uma arma ali na sua mente, porque a maioria das pessoas não vai ter uma arma de verdade. Agora, quando o Lula fala sobre a fome, ele está vendendo a segurança da comida, do alimento. Então, é isso que eles usam, é isso que os olhos desatentos, como diz Bira, não veem, só veem um discurso político, quando, na verdade, eles estão falando com o nosso cérebro mais racional, o nosso cérebro mais antigo. E esse é um dos grandes poderes de nós entendermos, que é o conteúdo que eu vou trazer para vocês de forma riquíssima. E me agradeçam por isso, gente, de verdade, porque é um conteúdo que muitas pessoas fazem cursos e cobram caríssimos para isso, tá? E aí eu trago um conceito para vocês de por que as pessoas compram.
esse ser humaninho é o amor da minha vida, minha filha. E aí eu vou trazer um conceito bem prático, porque isso tudo é teoria, mas ok, como que funciona na prática, né? Esses dias eu fui dar um treinamento em um salão de beleza, um estúdio, aliás, que eles dão cursos lá também. E aí uma das colaboradoras, ela chegou com 2 tranças, coisa mais linda do mundo. E eu tenho essa neném, coisa mais linda do mundo também, que tem um cabelo enroladinho, completamente diferente do meu. E eu estou ainda aprendendo a lidar com o cabelo cacheado. Quando eu vi aquela trança, eu falei assim, gente, que trança linda, eu elogiei a minha, que trança linda, parabéns. E aí ela me falou que ela fez, que era super fácil e tudo mais, tentou me explicar ali. Se ela tivesse um curso sobre tranças, eu tinha comprado esse curso na hora. E aí eu fiquei refletindo, porque eu sou uma pessoa de olhar muito e analisar as situações. E eu fiquei refletindo depois, pensando assim, por que que eu agi tão assim, por que que eu iria agir, por exemplo, eu sei que eu iria comprar, eu tenho consciência disso. Por que que eu iria comprar? Por que que eu agi tão por impulso? O meu discurso racional de por que eu quero comprar, eu quero comprar um curso de tranças porque eu quero aprender a fazer trança na minha filha. É isso, gente, prestem muita atenção aqui, é isso que o seu cliente vai trazer para você. Eu quero comprar um curso de trança porque eu quero aprender a fazer trança na minha filha. Mas não é esse o motivo que eu vou estar comprando, não é por causa disso que eu vou estar comprando. Esse é o primeiro nível, o discurso inicial, o discurso racional. Eu quero aprender a fazer trança na minha filha. Mas quando eu mesma fui analisar a minha cabeça nessa situação, eu entendi que não era por causa disso. Eu queria comprar um curso de trança porque é pelo lado emocional. O amor, ele é um sentimento intangível. O amor você não toca, o amor você não vê, o amor você não consegue pegar. Agora, quando eu passo esse meu amor, quando eu faço um penteado bonito, deixo minha filha linda para sair por aí, eu estou vendo ali a exemplificação do amor que eu tenho. Eu estou vendo ali a exemplificação desse sentimento. Então, por mais que eu diga que eu queria comprar para aprender a fazer trança na minha filha, o motivo que eu realmente queria comprar é por quê? Porque eu amo ela de uma forma incomensurável. E eu cuidar dela faz com que eu veja que eu a amo, faz com que eu consiga tocar, eu ver o amor que eu sinto por ela ali, através do cabelo, através das tranças, através do penteado. É ali que a maioria das pessoas não chegam. É aí que a maioria das pessoas não entendem. Elas param no discurso inicial e não conseguem nem gerar valor, porque como que as pessoas vão conseguir gerar valor sem nem entender o porquê que a pessoa está comprando? Se a pessoa pega o discurso, lembra, gente, a maioria das pessoas não sabem por que elas compram. Eu consigo perceber, porque eu entendo como a cabeça das pessoas funciona, eu entendo esse processo de neurovendas, mas a maioria das vendas, 95%, gente, ela é emocional. Então eu posso trazer um discurso racional aqui, mas não é o racional. Venda de carro, gente, venda de seguro, venda de imóvel, todas essas vendas, elas são emocionais. Venda de comida, gente, delivery, venda de roupa. A maioria das vendas, elas são completamente emocionais. Venda de sistema de TI. Gente, pelo amor de Deus, venda de sistema de TI também é emocional. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas eu preciso que vocês entendam o poder disso. Analisem o primeiro discurso, o discurso nível 1, mas tentem entender, e aí, óbvio, né, através de perguntas. Eu consigo entender porque eu sei como a minha cabeça funciona, eu já tenho esse conhecimento. Mas através de perguntas para o seu comprador, o seu cliente, tentem entender o real motivo dele estar comprando, porque ele não sabe te dizer, porque nem ele sabe. Mas se você souber o que perguntar e como funciona a mente da pessoa, você vai conseguir entender o porquê que ele está comprando, e aí sim, é impossível de você não vender, se você consegue entender esse motivo mais profundo, que é o real motivo de ele estar comprando. Enquanto a gente não entender como a mente funciona, a gente vai ter o dobro do trabalho para conseguir o mesmo resultado, tá? Isso é uma coisa que eu falo sempre, sempre. É imprescindível para um ótimo profissional de vendas. E por que que eu escolhi? Gente, eu poderia me especializar em muitas áreas. Eu tenho experiência em gestão, eu tenho experiência em liderança de vendas, eu tenho experiência sim, em muitas áreas. Eu tenho muita experiência em marketing também. Só que o meu produto principal é vendas. O meu forte, que eu foco é em vendas. Por quê? Porque eu consigo ver a falta de, não é nem de profissionalismo, é a falta de conhecimento técnico nessa área tão necessária. As pessoas, elas podem até estudar sobre neurovendas, elas podem até estudar sobre essa parte de como a neurociência ajuda no resultado final,
Mas se você não tem experiência prática, se você não sabe como aplicar isso, se você nunca aplicou, fica difícil, fica um discurso técnico, também fica algo intangível. Então, gente, é muito importante. É esse o discurso, é essa bandeira que eu levanto, por mais que eu possa falar sobre vários processos, várias coisas na área de vendas, eu me especializei e foco muito em neurovendas, porque eu sei o quanto entender sobre isso muda completamente o jogo. E eu vou mostrar para vocês o quanto entender sobre isso muda completamente o jogo, tá? A gente foi criado, muitas pessoas ainda propagam isso, dentro de um mito de que o cérebro ele tem dois lados, o lado esquerdo, o lado direito, o lado criativo, o lado racional. O cérebro ele não funciona assim. A própria ciência já explicou que o cérebro não funciona assim. O cérebro esquerdo, teoricamente, é o processamento de informações. Quando, por exemplo, eu vou fazer se eu fosse fazer um desenho, esse desenho, por mais que seria o meu cérebro direito que fizesse, eu precisaria pegar referências dentro do meu cérebro esquerdo para conseguir criar algo, referências que já foram processadas e estão lá guardadas para conseguir criar algo. Então, o cérebro ele não é dividido em duas partes, como a maioria das pessoas elas acreditam. Ele é dividido em várias partes, inclusive, eles comunicam entre si o tempo todo. Eu não vou trazer todos os conceitos de divisão do cérebro, porque eu já estou trazendo conceitos políticos, já estou trazendo conceitos de neurovendas, então eu não quero sobrecarregar vocês com tantas informações, isso eu falo um pouco mais no treinamento de neurovendas. Mas eu preciso trazer esse conceito para vocês do cérebro trino, que ele foi criado por um neurocientista, o Paul Martin. Teoricamente não é 100% aceito, mas muitas pessoas, muitos neurocientistas ao redor do mundo utilizam esse método e aceitam esse método trino como um método específico. Não quer dizer que o cérebro ele seja dividido só em 3 partes, tá? Ele é um primeiro conceito para depois ter outras divisões. Mas eu vou explicar para vocês como funciona. Dentro dessa teoria do método trino, existe o cérebro reptiliano, que é a teoria onde neurovendas e neuromarketing trabalha e estuda. Existe o cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro, que é aquele cérebro que cuida da nossa sobrevivência, que é aquele cérebro que a gente tem desde os Homo sapiens, o instintivo, que é o cérebro que ele está ativado praticamente o tempo inteiro, tá? Os nossos instintos, tudo que a gente faz de forma instintiva é por conta desse cérebro. Por exemplo, falar, eu não preciso mandar eu não preciso racionalizar que eu preciso mexer o meu dedo, que eu preciso abrir os meus olhos, que eu preciso piscar os meus olhos, isso tudo é instintivo. E esse cérebro, ele tem uma única função, além de, claro, né, fazer com que a gente ande, enfim, né, mas ele tem uma única função, garantir a nossa sobrevivência. A forma de pensar desse cérebro é garantir a nossa sobrevivência. Eu dividi, inclusive, mais para frente, alguns cases, né, eu dividi em 3 falas, que é o primeiro cérebro falando, o segundo e o terceiro. Então tá, esse rosinha é o cérebro reptiliano, é o primeiro, é normalmente o cérebro que a gente precisa vender, tá? A gente precisa trabalhar com gatilhos, é normalmente para esse cérebro que a gente expõe. O segundo, que é o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, que é onde estão guardadas as nossas emoções, as nossas sensações. 95% dos nossos esforços tem que estar aqui, no límbico e no reptiliano. Mas onde que a maioria dos vendedores se esforçam? No último, que é o neocórtex, que é o cérebro mais novo, que a gente chama, que é o maior, que é o cérebro racional, mas que, gente, ele não manda em praticamente nada. Então, pensa, o cérebro reptiliano, ele quer sobreviver. E você está comunicando a sua venda através do cérebro racional, do neocórtex. Você realmente acha que isso vai dar certo? Não vai, gente, não vai. Eu vou explicar. Conforme eu vou explicando, vocês vão entender. Vamos supor que a gente precisa emagrecer, tá? Vou trazer as 3 formas de pensar. O que o nosso cérebro racional ele faz? Ele vai processar as informações. Ok, eu preciso emagrecer, então eu preciso cortar os doces. O que o cérebro límbico emocional vai falar? Ah, mas chocolate é muito gostoso, não quero deixar de comer chocolate. E o que o reptiliano vai falar? Deixar de comer, tá doido? Porque o reptiliano ainda pensa como o homem das cavernas. Onde que o homem das cavernas ia deixar de comer? Se tivesse comida, ele ia estar estocando a comida. Então a gente precisa entender a diferença de processamento, a diferença de pensamento desses 3 tipos de cérebro. Apesar de neocórtex ser o cérebro maior, né, e o que faz a gente se diferenciar dos animais, por exemplo, nosso potencial de pensar, apesar de ele ser a maior parte dentre os 3, a gente utiliza muito pouco. Normalmente a gente usa o neocórtex, esse cérebro racional, quando a gente vai estudar,
ou quando a gente precisa, por exemplo, parar para responder e pensar em racionalizar em alguma coisa, que não é a maior parte do tempo, principalmente não é na área de vendas, né? Não é quando a gente fala em vendas, vendas é emoção, vendas é irracional. A segunda lição em vendas: descubra, gente, para qual cérebro você precisa vender. E aí existem duas formas de venda. Existe o límbico, que é o emocional, o reptiliano, que é aquele cérebro mais instintivo. E aí você precisa descobrir qual dos dois você precisa vender. Quando você fala em vendas B2B, que é vender direto da empresa, você vende para o cérebro reptiliano. O que um comprador? Que o comprador é uma pessoa que possui essa mesma divisão cerebral que você. O que o comprador de uma empresa procura? Ele vai te dizer que ele procura por preço. Vamos voltar lá no exemplo da minha filha. Ele vai te dizer, não, eu procuro pelo melhor preço, eu procuro por melhor prazo, eu procuro, enfim, o motivo que ele te der. Mas, na verdade, gente, ele está comprando o que ele realmente procura, ele como comprador, ele como CPF, ele procura segurança, ele procura um bom negócio para que ele não seja demitido. Anote, gente, se você trabalha com vendas B2B, anote. A não ser que você fale com o CEO, o dono da empresa, todo comprador, todo tomador de decisão na área de compras, que é um colaborador da empresa, a maior motivação dele comprar é o cérebro irracional, é o cérebro reptiliano. Sua venda tem que ser destinada ao cérebro reptiliano, porque o que ele quer é a segurança de um bom negócio. Se você vender para ele a segurança de que não, qualquer problema que vocês tenham dentro da empresa, qualquer problema que vocês tenham com o meu produto, eu vou te ajudar, eu vou estar disponível o tempo todo. Você ganha cliente, independente se você tem um maior preço, independente se você não tem as melhores condições de pagamento, você ganha o cliente, porque todo o resto, gente, a negociação, você conseguiu vender para o cérebro reptiliano, você conseguiu vender para aquilo. Só que, claro, para isso, para chegar num nível desse, que é o nível de negociação, você precisa passar por muitas escalas antes, que a gente vai falar um pouco mais depois. Você precisa passar por escalas, por exemplo, de conexão. Você não consegue fazer uma venda dessa sem se conectar com o comprador, sem fazer com que ele sinta que ele tem controle, mas se conectar com ele e levar ele, conduzir ele até esse tipo de pensamento. Agora, quando você trabalha com vendas B2B, B2C, aliás, né, que é a venda direta para o consumidor, você vai vender para ambos. A maioria das compras que fazemos como CPF, elas envolvem desejos e emoções. Existe um livro, por exemplo, que é o livro Venda a Mente, Não ao Cliente, que é um livro de neurovendas, que fala sobre neurovendas. É um ótimo livro, inclusive, eu super indico. Nesse livro fala, por exemplo, que uma mulher, quando vai comprar uma roupa, um sapato, ela está comprando, porque o cérebro reptiliano dela, ele está querendo procurar um procriador. Lembra que o cérebro reptiliano, ele trabalha como se fosse um homem das cavernas, né? E que quando já tem um procriador, quando já tem esse macho alfa, né? O cérebro, ele funciona querendo comprar para os outros, para mostrar para os outros. Eu não creio muito nesse conceito, tá? Apesar de, sim, algumas vendas, algumas compras a gente faz quando a gente compra como CPF, por conta da sobrevivência, até comida e tudo mais, a maioria envolve desejo e emoção. A maioria são desejos e frustrações e o nosso emocional que a gente coloca. Por exemplo, quando muitas pessoas compram comida, às vezes elas querem comemorar algo, é o emocional querendo comemorar algo, elas querem jogar suas frustrações ou tristezas em cima da comida, então é o emocional. A maioria das vendas, elas são feitas para as emoções, então a gente tem que tratar muito mais o cérebro límbico do que o cérebro reptiliano. Porém, dependendo do que você venda, também você vende a segurança, você vende a sobrevivência, tá? Então isso depende muito do seu produto. Mas sempre, gente, tentem trabalhar os dois cérebros, o límbico, o emocional, e o reptiliano, que é o cérebro racional, tá? Agora, a gente vai trazer cases práticos de estratégias políticas, alguns cases, tá, gente? A gente vai chegar até a 8ª lição, porque eu não vou conseguir mais, porque realmente vai ficar muito longo esse treinamento, mas talvez eu faça uma parte 2, tá? Não estou dando preferência para nenhum político aqui, eu quero que vocês entendam que a minha ideia é trazer estratégias que eles usam e as lições que nós podemos aplicar dentro das vendas, tá? O primeiro, gente, é o Ciro Gomes. Por que o primeiro é o Ciro Gomes?
porque eu estou meio que criando aqui uma escala de raciocínio para vocês. Por exemplo, vocês precisam compreender o comportamento do consumidor, que isso é um trabalho antes das vendas. Vocês precisam conhecer como funciona o cérebro primo, o que a gente falou, que isso é um trabalho antes das vendas. E aqui a gente vai começar a falar sobre estratégia com esse case do Ciro Gomes, enfim, e outros cases, tá? Gente, eu sou encantada no Ciro, sério, de verdade, assim, esse homem, olha, nem esse homem, é o marketing desse homem. Eu acompanho o Ciro desde o ano passado, eu acompanhei a estratégia dele, porque eu acho muito curiosa, muito esperta, muito inteligente. Claro que para quem entende está na cara, mas acho muito inteligente. Então eu acompanho o marketing dele desde lá. Esse quadro, Ciro Games, ele estreou dia 7 de setembro do ano passado. Então faz um ano, faz um ano que ele está com o quadro e faz muito mais do que um ano que ele está se preparando para esse momento de eleições. Ele começou a estratégia dele há um ano atrás, no mínimo. O que é esse quadro Ciro Games? Quando você olha assim, você consegue perceber muito fácil. Ciro de moletom, e a gente vai falar sobre imagens, esses são conceitos de semiótica, tá? O Ciro de moletom, quando a gente fala em cirão, quando a gente traz os elementos escritos como prontos para enfrentar e vencer qualquer jogo, leve, médio, pesado, com que cliente eu estou falando? Quem é o público-alvo de Ciro? O público-alvo de Ciro são jovens. Ele entendeu que existe essa polarização muito grande, então ele não quer nem pegar as pessoas de direita, nem pegar as pessoas de esquerda, ele quer pegar os persuasíveis, só que ele, óbvio, fazendo de forma limpa, de forma moral, né? Não como a Cambridge Analytica, por exemplo. Então ele já entendeu que lutar contra esses aqui não daria certo. Ele precisa da via do meio. E aí ele tem vários discursos que mostram, estratégias que mostram que ele é a via do meio. Só que, basicamente, o que ele traz aqui eu quero impactar os jovens, trazer de uma linguagem simples, apesar de a linguagem normal de Ciro ser uma linguagem muito complexa, mas eu quero trazer de uma forma didática, lúdica e simples. Então, qual que é a maior lição da estratégia que Ciro Gomes nos traz, tá? Antes disso, deixa eu falar sobre esses dois bonitos aqui. Isso não é uma estratégia só utilizada pelo Ciro, isso é uma estratégia utilizada por todos. Eu acho encantador porque o Ciro ele chegou num nível assim de transformar a sua persona. Na verdade, ele não transformou a persona, ele é a mesma persona, mas a comunicação, a forma como o marketing dele utilizou essa comunicação é fenomenal, para mim é genial, tá? Mas esses dois bonitos, eles também compreendem isso. Eles também compreendem, por exemplo, o Bolsonaro sabe muito bem quem é o público-alvo dele, o Lula sabe muito bem quem é o público-alvo dele. Ambos comem lagosta, ambos comem caviar, e eu pergunto para vocês, quem de vocês, ou quantas vezes vocês já comeram lagosta e caviar na vida de vocês? E qual dos dois vocês defendem? A vida que eles levam, gente, o nível de vida que eles levam é completamente diferente do nível da maioria da população, tá? O nível de vida que eles levam é muito diferente, mas eles usam personas. O Lula, ele veio da classe lá atrás, ele sabe que o público-alvo dele, a votação, o pessoal que realmente vota nele, são pessoas sofridas, são pessoas que passaram necessidade na vida, pessoas que normalmente nunca votarão no Bolsonaro. Por quê? Porque o público do Bolsonaro, e não é nem por uma questão ideológica, a gente vai falar com o cérebro, a gente vai falar conceitos de cérebro. O público do Bolsonaro, muitas vezes, não passou o sofrimento do que os votantes de Lula passaram. Como que eu vou me colocar no lugar do outro se eu nunca passei por essa situação? Como que eu vou conseguir ter empatia com o discurso do Lula, independente dos erros dele, se eu não entendo o que é passar fome? Se eu não entendo qual é a dor de passar fome? Entende? Então, assim, quando a gente fala em segurança, o Bolsonaro ele traz muito aquele conceito de arma, de se defender, de guerra e tudo mais. Só que para o pobre que passa fome, a violência não é o pior. A fome é muito pior do que a violência. Porque a violência é algo que, assim, e se ocorrer, e se acontecer, é um cenário hipotético. Agora, para quem passa fome, gente,
Não tem nada de hipotético, está ali, sentindo na pele. Quem passa dificuldade, quem não tem dinheiro para comprar um gás de cozinha, está ali. Então, o público ele é totalmente distinto, eles sabem muito bem disso, eles se comunicam muito bem com o público deles. Por que o Lula não fala tanto sobre segurança e tudo mais? Porque ele vai estar entrando na zona do Bolsonaro. Na zona da segurança pública. Não quer dizer que ele nunca fez nada pela segurança. Não quer dizer que ele não acredite, por exemplo, em armar as pessoas. Só que ele não usa esse discurso porque o público dele é diferente. O público dele não quer saber, é o público pobre, não quer saber se vai passar por violência. Ele quer comer, porque é isso que dói na alma dele. Entende? E aí o público de Bolsonaro é completamente diferente, é um público que não passou pelas mesmas dores, que não vai conseguir compreender o outro público. Por isso que a comunicação ela tem que ser voltada justamente para o público-alvo. Mas muito mais importante que isso, gente, a terceira lição, a gente precisa entender quem é, e antes de começar a venda, lembra que a gente está criando um caminho? Antes de começar a venda, a gente precisa entender essa lição de casa. E como que a gente vai fazer isso, tá, gente? Deixa eu trazer um outro conceito para vocês. Não, volta aqui, acho que eu pulei no slide, mas enfim. Como que a gente vai fazer isso, tá, gente? Por exemplo, eu me mudei para Poços de Caldas, aqui em Minas Gerais, recentemente. Eu vim do sul, de Santa Catarina, de Blumenau. E aí, lá, culturalmente falando, as empresas, elas são muito diferentes daqui. Eu senti um choque muito grande, muito grande. Lá eu trabalhava, inclusive eu trabalho até à distância com empresas, por exemplo, com clínicas odontológicas. Trabalho com esse tipo de empresa, dando treinamento de neuromarketing, enfim, até vendas. Porque lá, clínicas odontológicas vendem de forma muito forte, tem departamento comercial. E aí, quando eu vim aqui, eu participei de um evento de networking para conhecer as pessoas, e aí o que eu entendi? Que o pessoal aqui não é comercial. A quantidade de empresas de café, a quantidade de empresas que não tem ninguém para fazer vendas, me assustou. Então, assim, por mais que, por exemplo, se eu definisse, eu posso dar treinamento para qualquer tipo de área, mas vamos supor que o meu treinamento fosse voltado para a clínica odontológica. Por mais que em Santa Catarina as empresas possuem departamento comercial, o mesmo nível de clínica, aqui em Poços de Caldas, o mesmo nível, não possui. Então, muito além de entender o meu público-alvo, preciso entender essas variações comportamentais, que é algo cultural. Eu já trabalhei em empresas vendendo máquinas de 80 mil reais, que eu vendia para o Brasil inteiro. Mas a forma com que eu vendo, e a forma como, por exemplo, no mesmo porte de empresa, no mesmo nível de empresa, mas a forma como uma empresa de São Paulo se posiciona comercialmente, uma empresa, sei lá, da Bahia se posiciona comercialmente, é completamente diferente. Então, eu preciso conhecer o meu público-alvo, e não só assim, o meu público-alvo são clínicas odontológicas. Não, eu preciso compreender as especificidades dessas clínicas no âmbito cultural. Política também traz esse âmbito cultural, essa separação de classes, o impacto que o meio ao nosso redor que a gente vive faz na compreensão e no entendimento da pessoa. Por que um cara que nunca passou fome não vai compreender alguém que quer votar no Lula com a esperança de ter comida em casa? Por quê? Porque ele nunca passou fome. Então, se eu não entendo o conceito cultural disso, eu vou só polarizar e colocar um contra o outro, mas é um nível de compreensão. E o nosso nível de compreensão, ele é influenciado 100% com a forma como e com o meio que a gente vive. Entende? Então, nós precisamos muito, muito compreender quem é o nosso público-alvo e essa diferenciação para, antes de qualquer coisa, antes de fazer uma ligação, entender. Porque imagina, se eu, antes de pegar o meu telefone, aliás, antes de participar desse evento, tivesse pego meu telefone ligado nas clínicas para prospectar, nas clínicas aqui da região, eu tinha perdido meu tempo, eu tinha perdido muito meu tempo. Então, você precisa entender o campo, conhecer o mercado, não só o produto. Muitos vendedores acham assim, preciso conhecer muito o meu produto. Não, você precisa conhecer o mercado, você precisa conhecer o seu cliente, o foco é no cliente, não o produto. O produto é algo importante, claro, mas é algo que não adianta você ter o melhor produto se você não está comunicando isso para a pessoa certa, se você não está comunicando também da maneira certa, tá? Eu trouxe um outro exemplo aqui que, teoricamente, ele nem estaria, tá? Aqui. É o Celso Donato. Ele é um deputado estadual, federal, aqui de Poços de Caldas, e no sábado, quem me acompanha nos stories, inclusive me sigam nas redes sociais, no sábado, eu voltando para casa de uma reunião em uma empresa, eu
peguei esse folheto, me deram esse folheto no carro, né, estava dirigindo, me deram esse folheto. Ok, eu peguei e aí eu li a fundo, aquilo de analisar, o conceito de semiótica, de analisar. O que Celso Donato tem para trazer para a gente, tá? Ele traz aqui um site de prospecção, gente, mas muito valioso, muito valioso, até me babaquei aqui. Ele tem essa fala, que eu quero destacar, tá? Varginha tem deputado federal, que são todas as cidades aqui da região. Pouso Alegre também, Nova Resende também, e nós de Poços, vamos ficar a ver navios? Ele traz um gatilho mental tão poderoso. Para vocês que não entendem, Poços de Caldas é a maior cidade do sul de Minas. Todas essas outras cidades que ele mencionou ali são cidades pequenas, cidades menores. Mas aí ele traz esse conceito, nossa, Varginha tem, Pouso Alegre tem, Nova Resende, que eu até escrevi errado também, e nós de Poços. A gente vai ficar a ver navios. Ele traz um gatilho, gente, um gatilho poderosíssimo, que é o gatilho mental da comunidade. Celso Donato nos ensina mais do que uma lição, mas eu vou explicar primeiro essa lição para vocês. Existem vários gatilhos mentais, muitos gatilhos mentais. Lembra que eu falei sobre que eu usei aquela técnica core, que é o gatilho mental da reciprocidade, que a gente chama? Nós precisamos usar gatilhos mentais nas vendas, mas a maioria das pessoas não sabe como fazer isso. Eu tenho um treinamento que é voltado só para usar gatilho mental na prática. Porque não adianta, por exemplo, estou até aqui ó, com a minha apostila de neuromarketing, não adianta eu ler sobre todos os gatilhos mentais e, ok, como que eu aplico? Como que eu pratico isso? A gente não pode ser um depósito de conteúdo, a gente tem que pegar o conteúdo e já partir para a prática. Então, ele utilizou lindamente esse discurso desse gatilho. Todos nós somos seres gregários, o homem é um ser gregário, ele precisa estar em uma comunidade, ele precisa estar aceito em uma comunidade. Quando ele traz esse conceito de gatilho mental de comunidade, ele traz aquilo assim, ok, nós aqui não temos, os outros têm, então vamos nos unir e guerrear contra o outro. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa ter um inimigo? Ele traz esse inimigo. Todas as outras cidades da região são inimigas, e nós precisamos lutar para a nossa sobrevivência. Aqui, e eu nem digo que ele está falando, que provavelmente é o marketing da campanha, mas aqui, eles estão comunicando com o nosso cérebro reptiliano. Precisamos sobreviver. Nós precisamos também ter isso. Então, vamos garantir a nossa sobrevivência como cidade. E eu não tenho dúvida, tá? De que esse cara, com certeza, vai ganhar as eleições. E até posso fazer um review para vocês depois do dia 2. Mas eu não tenho dúvida de que ele realmente vai ganhar. Porque a estratégia dele está muito boa. A comunicação dele com o cérebro certo está muito bacana. E não só nesse aspecto, tá? Mas a quarta lição em vendas, gente, aqui estamos na metade já. Nem sei quanto tempo foi, mas estamos na metade. A quarta lição em vendas: abuse dos gatilhos mentais. Vendas é estratégia. Você tem que saber qual gatilho usar, na hora que usar, como usar, quando usar. Quando você entende isso, você zera o jogo, porque você domina. Eu trouxe os conceitos dos 3 cérebros para vocês, mas você domina esses cérebros. Você consegue mexer neles, você consegue influenciar e persuadir eles de maneira correta. Inclusive, acho que era um sociólogo, eu fiz um post falando alguma coisa sobre neurovendas, sobre utilizar essa influência do cérebro, e um sociólogo, ele veio me trazer no LinkedIn um comentário dizendo assim, será que isso é ético e tudo mais? Óbvio, a gente precisa usar isso de maneira ética. Por quê? Porque a gente sabe que em vendas, quando a gente faz algo antiético e imoral, como é na política, a gente vai ter um problemão lá no pós-venda. Então, nós precisamos fazer isso de maneira ética, influenciar a pessoa de forma inconsciente, que ela não perceba isso, mas, claro, com o viés de realmente entregar o que a gente está oferecendo, né? A gente não pode achar que vai acabar em pizza, como no jogo político. E a quinta lição em vendas, gente, que ele traz aqui, eu fiquei perplexa. Eu peguei aquele folhetinho dele, e aí eu analisei toda a estratégia, já pensei, bom, vou trazer isso para o treinamento, é ótimo. Só que aí eu fui olhar as redes sociais dele. E quando eu li as redes sociais dele, eu fiquei espantada. Porque, por exemplo, Lula e Bolsonaro, você não vem falando sobre projetos políticos, diferente de Ciro, que Ciro tem... Não sei se vocês sabem, Ciro tem um livro sobre o projeto político que ele tem para o Brasil. Ciro tem várias sacadas. É o único candidato, eu acho, que fala sobre os projetos em si. Mas o Lula e o Bolsonaro, eles fazem essa polarização, essa divisão, né? Até porque eles não têm muito o que falar, até porque os dois têm rabo preso, enfim, eles fazem essa divisão.
E eles não falam sobre o projeto político deles. Eles só querem saber de criar um inimigo, fomentar esses incendiários na população. E aí eu entrei no Instagram desse Celso Donato e eu fiquei até feliz, né? Olhei assim, enfim, vi por cima que ele traz muitos projetos que ele tem, muitas ideias legais, ele realmente faz um trabalho condizente com o que deveria ser feito, não essa palhaçada, né? Que nos presidenciáveis. E aí, o que isso traz de insight pra gente? Prospecção é conexão. Se ele tivesse feito um folder falando sobre os projetos dele, ia ser mais um folder político. Gente, eu vou repetir. Prospecção é conexão. Muitos vendedores tentam vender para o cérebro racional, enquanto para se conectar e ter a atenção da pessoa, precisam vender para o cérebro, precisam vender a prospecção, precisam chamar a atenção dos outros dois cérebros. E como que o Donato fez isso? Incendiando, criando um inimigo, mexendo na sobrevivência, mexendo no involuntário da pessoa, no instintivo, aliás, da pessoa, mexendo nesse instintivo. E fez isso brilhantemente. Conseguiu conectar, faz com que vá até as redes sociais para a pessoa realmente ver o trabalho dele. Então, eu já falei com o cérebro reptiliano de que nós precisamos sobreviver. Depois que o cérebro reptiliano entendeu que Celso Donato está querendo a sobrevivência minha sobrevivência, eu vou até lá e aí eu começo racionalmente a entender quais são as propostas dele. É genial. É uma estratégia genial. Prospecção é conexão. Ele prospectou meu cérebro irracional, que é o que a gente tem que fazer, prospectar o cérebro reptiliano para conseguir atenção. Para depois eu avaliar fatos, eu pensar no meu cérebro, no meu neocórtex. Tá? E aí, eu vou trazer 2 discursos para vocês completamente diferentes e para vocês verem como cada cérebro reage, tá? O primeiro discurso é o que a esmagadora maioria trabalha. Olá, bom dia, meu nome é Eliane, faço parte da empresa tal, eu posso falar com o senhor, deixa eu tirar aqui da frente, se consigo tirar, Alberto, não estava conseguindo ver que a minha cara estava na frente, posso falar com o senhor Alberto? Como que o cérebro vai reagir, tá? E aqui a gente está falando com uma atendente, viu? Quando a gente faz uma ligação por prospecção, que independente do que você trabalha, é o melhor jeito de prospectar. Primeiro cérebro, primeira camada, o neocórtex, já raciocina, já entende, é uma ligação comercial. Aí a gente parte para o cérebro emocional. Lembra, a gente tem 3 camadas. Dependendo do humor da pessoa, ela vai ou não te dar atenção. Se ela estiver muito ocupada, se ela acabar de levar uma bronca do Alberto, ou se ela não estiver no estado de espírito, brigou com o marido em casa, brigou com o filho em casa, está estressada, ela não vai passar sua ligação. Ela vai pegar, anotar o teu contato, capaz de nem passar o teu contato. Por quê? Porque é uma ligação comercial, né? E o que o cérebro reptiliano pensa? Não precisamos comprar nada. Eu vou repetir, gente. O que o cérebro reptiliano pensa? Não precisamos comprar nada. O cérebro reptiliano, ele ainda pensa como um homem da caverna. O que acontece quando o nosso cérebro ele é apresentado a uma venda, a uma proposta comercial? Ele não quer comprar. Por que ele não quer comprar? Porque ele quer garantir a sobrevivência. Se a gente quer garantir a sobrevivência, a gente precisa economizar energia, a gente precisa economizar alimento, a gente precisa economizar. O cérebro reptiliano, ele tenta economizar o que ele puder e tenta ir pelo caminho mais fácil a maior parte do tempo, porque ele está programado como na época das cavernas, onde precisava disso, tá? Agora, vamos supor que nesse cenário hipotético eu já tenho o nome do tomador de decisão, eu já tenho esse nome. Essa é a forma certa da gente prospectar. Bom dia, Simone, tudo bem? Eu preciso falar com o Alberto. Fui simpática com a Simone e eu dei uma afirmação, eu preciso falar com o Alberto. Aqui é importante entender que a entonação de voz que a gente usa é muito importante na hora da prospecção. Por exemplo, se eu falo, bom dia, Simone, tudo bem? Eu poderia falar com o Alberto. É uma venda comercial, vai voltar nos últimos slides. É uma ligação comercial, aliás. E aí vai ter todo aquele parâmetro que a gente viu por último. Agora, quando eu falo com propriedade, dizendo eu preciso falar com o Alberto, o que o cérebro entende? Primeiramente, o que é? Né? O cérebro ele quer processar a informação. Então, o neocórtex, ele se pergunta, o que será que é? E muitas vezes ela pode perguntar o que é.
né? E aí você pode dizer, eu fiquei de retornar para ele, a gente marcou de eu estar ligando hoje, ele está. Você precisa trabalhar dentro da prospecção, quando você vai falar com esse primeiro nível, para passar para o tomador de decisão, você precisa trabalhar como se você fosse íntimo do Alberto, como se o Alberto fosse seu parceiro, como se realmente você tivesse ficado de dar um retorno para o Alberto, e para o Alberto essa ligação é muito importante. Por quê? Porque no cérebro emocional, ele vai pensar o seguinte, será que é algo importante? Ele vai ter esse sentimento de urgência, ele vai pensar assim, e aí você vai dar esse gatilho de urgência, será que é urgente? Meu Deus, pode ser urgente, e aí já fica meio que desesperado, já quer passar a ligação. Quanto mais assertivo você for a sua linguagem, a sua entonação de voz com os dois últimos cérebros, mais efetividade você vai ter em uma prospecção através de uma cold call. E o cérebro reptiliano, como qualquer outro colaborador, eu não posso perder meu emprego. Se a pessoa está falando que precisa falar com o Alberto, então ela precisa falar com o Alberto e eu tenho que passar essa ligação. É muito mais fácil depois do Alberto brigar com ela e dizer assim, não, você não tinha que ter passado isso, do que se fosse uma ligação importante que o Alberto tivesse perdido, né? Então, a gente precisa procurar esse cenário. Bom dia, Simone, tudo bem? Eu preciso falar com o Alberto, ele tá? O que é? O que seria? Eu fiquei de ligar para ele, eu fiquei de retornar, e aí eu tô ligando, mas eu tô com uma janela de tempo aqui onde eu tô ligando. Entenda, valorize-se e posicione-se como um profissional, não como um amador. Existe uma grande diferença. Gente, eu amo prospectar, tá? Eu falo isso com propriedade, porque eu já trabalhei como supervisora na área de telemarketing de prospecção ativa, supervisora estadual, viajando em vários estados, viajando em várias cidades dentro de Santa Catarina, e eu amo prospectar, eu amo pegar o telefone e ligar nas empresas, e isso, gente, é prática, você adquire habilidade com prática, você adquire autoridade com prática. A autoridade, quando eu digo, é você entender que a sua voz transmite autoridade, o seu posicionamento, a sua fala transmite autoridade, tá? Então, supondo que a gente passou ao tomador de decisão, ou então que a gente trabalha com B2C, que é a venda ao consumidor final, não é uma empresa, mas supondo que a gente já passou esse nível, tá? A maior lição que o Donato traz e que eu não poderia deixar de trazer aqui é: não queira vender no primeiro contato. Mas quanta gente erra nisso? Gente, quanta gente erra nisso? Já está ali, às vezes a pessoa tem uma estratégia que eu mesmo utilizo muito no meu negócio, além das cold calls, que é mensagem por WhatsApp. E agora parece que virou uma febre treinamento por WhatsApp de vendas, né? Discurso, script de vendas, enfim. Isso é mais antigo que andar para trás. Gente, tantas pessoas que mandam uma mensagem ou já querem vender no primeiro contato, já querem fazer com que a pessoa compre ali, já querem despertar o desejo na pessoa ali. O primeiro contato, ele é para conexão. Nós precisamos conseguir nos conectar. Existe um processo, um passo a passo dentro do processo de vendas, onde isso é uma metodologia que eu criei, tá? São 8 passos dentro de uma venda. E você precisa respeitar todos esses passos. Estrategicamente, há um timing para tudo dentro do processo de vendas. Se você apresentar o preço sem gerar valor, sem mensurar a necessidade, você simplesmente não vai gerar valor. E quando você não gera, entende, gente? Quando você não gera valor para o seu produto, para o seu serviço, a tomada de decisão é o preço. Se você não quer ficar dando desconto, aprenda a gerar valor. Aprenda a entender como mexer no cérebro límbico e reptiliano da pessoa, para fazer com que a pessoa fique conectada com você por um discurso emocional ou por um discurso de sobrevivência. Nunca queiram vender no primeiro contato. Nunca mandem uma mensagem já oferecendo o serviço de vocês. Nunca façam isso, gente. Isso é descartar lead, é jogar lead fora, é perder a oportunidade. Você precisa criar estratégias de conexão com a pessoa. Precisa criar estratégias para a pessoa demonstrar interesse naquilo que você tem para oferecer. Jamais, em hipótese nenhuma, tenta vender no primeiro contato, tá? Existe uma diferença enorme entre oferecer e vender. A maioria dos vendedores oferecem, só oferecem, não vendem. Quando a gente fala em profissionais liberais, em profissionais que não têm tanta expertise em vendas, meu Deus, a pessoa oferece, vai lá e acha que falar, por exemplo, os diferenciais, o meu produto ou meu serviço tem isso. Acha que falar os diferenciais é estar vendendo.
Ah, eu estou vendendo meu produto e os diferenciais dele. Não, gente, você está oferecendo. Você está oferecendo os diferenciais, você está oferecendo um produto. Vender é um processo de conexão. Vender é um processo que traz tudo isso que eu venho falando até aqui. É um processo de entender que nós precisamos nos comunicar com o cérebro certo para conseguir nos conectar e fazer com que esse cliente ele vire fiel. Como que a Coca-Cola age, gente? Eu trago muito a Coca-Cola no meu treinamento de neuromarketing. A Coca-Cola é brilhante. Foi feito um estudo de neuromarketing. Não sei se vocês conhecem aquele desafio da Pepsi, mas existe um desafio da Pepsi onde foi uma sacada de marketing há muitos anos atrás, onde era um desafio mesmo aberto no meio da rua, e o pessoal da Pepsi organizou, colocando 2 refrigerantes, uma Coca e uma Pepsi. E aí, nesse desafio, ele era às cegas, a pessoa tomava, escolhia qual ela gostava. A Pepsi, ela era o 3º lugar em vendas, tinha uma outra no meio ainda, e a Coca, óbvio, campeã, disparada, né, no mundo inteiro. As pessoas escolhiam a Pepsi. No desafio da Pepsi, no item sabor, as pessoas escolhiam a Pepsi. E aí isso virou um furor, tem inclusive vídeos disso no YouTube, enfim, essa propaganda. Quem é um pouquinho mais experiente vai lembrar, né? Mas o que eu quero trazer com isso? Alguns anos depois, acho que em 2014, se não me engano, foi feito um estudo com aqueles capacetes que identificam a atividade cerebral, que é muito utilizado no neuromarketing, atividade cerebral, e foi refeito esse teste só que de 2 maneiras, um teste às cegas e um teste às claras. No teste às cegas, quem ganhou foi a Pepsi, só que a área do cérebro que era ativada era uma área de satisfação, a área que demonstrava que realmente o sabor era bom. Agora, quando o teste era às claras, quem ganhou foi a Coca. E a área do cérebro que, na sua maioria, não foi unânime, tá, gente? Mas a área do cérebro que foi ativada foi a área das memórias e das emoções. Por que foi ativada essa área, gente? Porque o que a Coca-Cola vende não é um produto, ela se conectou tão profundamente com as pessoas que ela conseguiu fazer com que as pessoas entendam que eles vendem felicidade. E isso a gente trabalha no neuromarketing, que é mais estratégico de marketing do que de vendas. Mas é importante de um vendedor conhecer essas estratégias, é muito, muito, muito importante. E aí, por que eu digo para vocês que não foi unânime? Porque, por exemplo, a maioria das pessoas tem o hábito de tomar Coca-Cola para dividir momentos. Natal com Coca-Cola. A Coca-Cola, ela está na maioria dos lares. Tem alguns lares que tem, por preferência, a Pepsi. E esses momentos de lembrança, eles são com a Pepsi. Por isso que quem, por exemplo, tem lembranças afetivas tomando Pepsi, a família tem mais o hábito de Pepsi que Coca, a área do cérebro ela não vai ser ativada, essa mesma área de memórias, vai ser muito pelo contrário. Vai ativar a área de memória quando tomar a Pepsi. Mas por que eu trago isso para vocês? Porque quando a gente consegue causar uma experiência e fazer com que o cliente entenda, e a gente causa essa experiência nos outros 2 cérebros, a gente fidelizar esse cliente, neurologicamente falando, esse cérebro ele é ativado toda vez que ele tem um encontro com o nosso produto, ele é ativado de forma diferente. Então a gente precisa saber a diferença entre oferecer e vender. Por muitos anos, gente, por muitos anos eu só oferecia. Eu aprendi a vender foi nos últimos anos, onde eu comecei a aplicar esse conteúdo que eu só tinha para o meu autoconhecimento, onde eu realmente comecei a aplicar na prática. E quando a gente faz uma venda só oferecendo, muito provavelmente é porque o cliente ele já tinha tomado a decisão de compra. Independente se a gente tivesse ali ou não, o cliente iria comprar. Porque ele decidiu comprar. Não porque eu persuadi, não porque eu convenci, não porque eu negociei, mas porque ele decidiu comprar. Ele já tinha essa intenção antes. Então, a maioria das vendas, ela é feita ainda como oferta, gente. É feita como oferta. Digo isso, gente, com propriedade. Falando sem temer de... mas eu trabalho 15, 20 anos em vendas e tem muito vendedor antigo ainda só ofertando. E não sabe vender. E se não se especializar, se não estudar, não vai saber vender. 6ª lição em vendas. Aprenda esses 8 passos dentro de uma venda e respeite cada um deles, tá? Eu vou trazer um desses passos um pouquinho mais aqui para frente. Então, eu vou passar aquela parte lá, porque vocês vão entender a necessidade, eu já tinha falado também. Lula versus Bolsonaro. A disputa do ano, gente, a disputa dos últimos anos, infelizmente, né, meu Deus. É preciso que haja um inimigo. Como eu mencionei lá atrás, é preciso criar um inimigo. Como eu crio esse inimigo, Ariane? Como eu vou criar um inimigo para o meu cliente? Você nunca vai conseguir criar um inimigo para o seu cliente sem entender a real necessidade dele.
Lembra o meu discurso? Cliente, eu quero comprar um curso de trança para fazer trança na minha filha. Mas, na verdade, eu estou comprando para ver ela bonita, linda, para ver e conseguir tocar no amor que eu tenho por ela. Ou para as pessoas verem que eu sou uma boa mãe e cuido dela. É irracional. Toda compra é irracional. Temos que vender por irracional, tá? Mas descubra o inimigo do seu cliente. Um dos 8 passos dentro de um processo de vendas é a qualificação. Ele é o segundo passo, a gente vai parar nele, gente, porque, assim, não dá para ficar uma noite inteira falando sobre isso. Ele é o segundo passo dentro de um processo de vendas, e é aqui que a gente cria conexão, é aqui que a gente faz as perguntas necessárias para o cliente, para a gente entender a necessidade dele. Que perguntas são essas, Ariane? Eu não tenho como te responder. Aliás, eu até tenho, se você quiser me contratar para fazer uma consultoria e te ensinar todos esses passos, ok. Mas a melhor pessoa para te responder é o seu cliente. Porque quando a gente fala em vendas, a gente fala em produtos diferentes, em modelos de negócio diferentes, enfim, existe uma variedade enorme. Mas você precisa entender do seu produto, do seu negócio, do seu mercado, principalmente do seu cliente, porque a dor de um cliente não vai ser a mesma do que o outro. Então, a maior forma de você entender quem é o inimigo do seu cliente é perguntando. Pergunta e pergunta mais um pouco. Tira pelo menos, sei lá, uns 15 minutos de uma ligação, 20 minutos, meia hora de uma ligação para entender a dor dele, para se tornar empático. Lembra, quanto mais empatia eu tiver com o meu cliente, com a dor desse meu cliente, mais eu vou conseguir fazer com que ele se conecte comigo e mais difícil vai ser não fechar essa venda. É muito fácil fechar a venda quando eu estou conectada com ele. Para isso, eu preciso entender a dor dele, me colocar no lugar dele, entender como o meu produto vai sanar aquela dor. Mas antes de apresentar o produto, de apresentar a solução, você precisa qualificar essa dor. Você precisa qualificar esse inimigo dele. E a gente volta e trabalha nesse cérebro límbico, no reptiliano, pegando essa dor e fazendo um inimigo igual o Nonato fez na prática. O inimigo, na verdade, são as outras cidades e nós precisamos defender a nossa cidade. Então, para o produto dele, para o serviço dele, funcionou. Para a estratégia dele, funcionou. Agora você precisa descobrir como vai funcionar isso e como aplicar isso na sua estratégia. Juro para vocês, gente, quando vocês entenderem como fazer isso na prática, assim, ó, a forma como vocês vendem, principalmente o resultado de vocês vai mudar demais. Porque você sai de uma oferta, de uma escala de vendas, de buscar uma escala de vendas para fazer algo onde de 10 vendas, se você fechava 2, se você fechava 1, ou se você não fechava nenhuma, você fecha no mínimo metade, sabe? Claro, isso vai variar entre o seu produto, seu serviço e tudo mais, né? Mas de 10 atendimentos, é impossível não fechar uma quantidade de vendas grande quando você sabe trabalhar de forma estratégica o cérebro do seu cliente. E esse é o futuro, gente. Entender sobre o comportamento. A manipulação, essa guerra híbrida, já está fazendo com que a gente entre nisso. Nós precisamos usar esse conhecimento ao nosso favor de forma moral. Como eu disse, de forma moral. Eu trouxe aqui para vocês uma outra lição, se eu não me engano é a penúltima lição. Deixa eu até voltar, para ter certeza se é a nossa penúltima lição ou é a última. A última, gente. A última lição está com Ciro, o Ciro Gomes. Eu só vi a entrevista dele no JN, tá? No Jornal Nacional. Por que eu só vi a entrevista dele? Porque dos outros dois, chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo, né, dos outros 2 candidatos. O tanto que não sai nada de produtivo. E aí, gente, devia ter desligado o telefone, né? Me desculpem, mas assim, vai rolar com o telefone mesmo. Eu achei muito peculiar que Ciro Gomes, ele é mais bruto, ele é mais agressivo. E eu achei muito engraçado isso. Isso me chamou muito a atenção. Que durante a entrevista, várias e várias vezes, ele olhava para a câmera e ele falava assim: quero pedir licença para quem está em casa. Eu quero te pedir licença. Ele falava com quem estava em casa, mas não era só falar com quem está em casa. Não é assim, vou falar com o meu filho. Não. Isso me chamou muito a atenção. E como eu tenho um olhar mais atento, eu fiquei curiosa. E eu fiquei pensando sobre essa estratégia. De por que ele quer pedir licença. Por que ele está pedindo licença? E aí eu fiquei pensando sobre isso. O que isso realmente queria dizer. O porquê que ele estava falando isso. Porque lembra, tudo é intencional. Não existe nada que eles façam ou que eles falem que não seja intencional.
E aí, a 8ª lição em vendas que eu fiquei pensando, matutando, e trago para vocês, que é a nossa última lição, é: faça o seu cliente sentir que ele está no controle. Lembra lá atrás, na secretária, quando eu falei que o cérebro, quando a gente se trata de vendas, ele se fecha? Nosso cérebro reptiliano, ele é feito, que é que normalmente decide as compras, né, dá o sim ou não, ele não foi feito para aceitar um discurso de compra, um discurso de oferta, um discurso de venda, um discurso comercial. Ele não foi feito para isso. Só que a maioria dos vendedores, dos profissionais, eles trazem esse discurso dessa forma racional e não se comunicam com o cérebro que deveria se comunicar. Então, o que nós devemos fazer? Eu sou uma pessoa muito decidida. Inclusive, eu fiz um post um dia no LinkedIn falando sobre como fazer quando o cliente já chega falando assim: eu quero preço. Não consegue falar nada, o cliente já chega falando assim: eu quero preço. O que eu faço? Algumas pessoas acharam isso muito ruim, a forma como eu falei, né? Mas eu faço o seguinte: se a pessoa vem falando assim, não, só quero saber o preço, eu falo assim: fulano, eu poderia te passar o preço, mas eu não trabalho dessa forma, sabe por quê? Porque às vezes eu vou te passar o preço de uma coisa que nem funciona, de uma coisa que nem é para você, de que você deveria comprar um outro produto, um outro serviço que a gente tem aqui. Então eu preciso entender a tua necessidade para te conduzir ao produto correto. O cliente, gente, ele não sabe toda a sua gama de produto e serviço. Ele pesquisa, vem com uma ideia na cabeça, ele acha que é aquilo pronto, quando na verdade o consultor de vendas, ele precisa ser um consultor. E aí, ele não pode fazer com que o cliente mande na negociação. Vocês conseguem entender a dualidade disso? Por exemplo, eu preciso barrar em um caso desse, o cliente, mas eu preciso fazer com que ele sinta o controle. Como que eu faço na prática, Liane? Eu sou uma pessoa muito clara nesse sentido. Existem coisas, eu sempre falo, trabalho como médico. Se você chega no médico, você vai chegar nele lá, você não vai chegar dizendo assim: doutor, eu quero saber o que eu tenho. O médico, ele vai fazer uma anamnese, ele vai fazer um exame antes, existe um passo a passo, existe um processo que precisa ser feito antes, para ele saber te dizer o que você tem. Então, você precisa trabalhar como um profissional, como um médico, mas você precisa entender muito que o cliente, ele tem que sentir que ele está no controle. Ele pode receber um não e dizer que não vai ser da forma dele. Nesses casos, os clientes já chegam querendo tacar os pés, né, e querer saber o preço sem te passar informação nenhuma. Eu, particularmente, não atendo cliente assim, tá? Se o cliente continua insistindo que quer o preço, fala assim: infelizmente eu não posso te ajudar, porque não vai adiantar, você vai passar o preço e o cliente vai embora. Então, se não vai adiantar, eu me posiciono como uma profissional, eu não trabalho dessa forma. Cada um trabalha da sua forma, mas eu me posiciono como profissional, porque se ele vai entender que quem manda no jogo sou eu e que eu sei muito mais que ele e que eu estava ali para ajudar. Mas claro que eu não falo dessa forma, né? A gente fala de uma forma mais empática, de uma forma mais humana, a gente fala falando com o cérebro emocional do cliente para não sair ferido falando mal da empresa. Mas o fato é como o cérebro reage quando a gente mostra para o cliente que ele está no poder. O primeiro cérebro, neocórtex, ele, lembra que ele faz? Processa a informação. Eu tenho poder. O segundo, ele se sente importante. Emocionalmente, ele sente que é importante. E aí o terceiro, se eu tenho controle, eu consigo sobreviver. Isso é o que o Ciro faz, não só o Ciro, porque se vocês perceberem, os outros candidatos também fazem assim. Peço licença a você de casa, gostaria de pedir para você. Eles pedem, eles meio que se humilham ali, porque eles entendem que eles precisam falar com os outros dois cérebros. Vocês conseguem perceber há quantos anos que os políticos já usam isso para persuadir as pessoas, já usam esses conceitos para persuadir, e aí, tipo, a galera de vendas ainda está assim, querendo vender de forma racional. O profissional de vendas que é pago para vender não sabe vender, gente. Vamos demitir a galera e contratar político. Porque a maioria já sabe isso. E os vendedores não. Vocês conseguem perceber o nível baixo dos profissionais de vendas? É muito, muito, muito alto. Por isso que eu reforço demais a necessidade disso. Mas ok, vamos voltar aqui para a parte do controle, tá? Muitos vendedores, eles já querem chegar dizendo assim: eu sou fulano de tal, da empresa tal, a minha empresa atende a outra empresa tal, já começa prospectando errado, querendo demonstrar autoridade onde ninguém deve demonstrar autoridade. Lembra, o cérebro, ele vai sempre recusar uma proposta comercial. Então, a gente precisa fazer com que o cliente
se sinta no controle, sinta que ele está controlando, que ele tem o poder de dizer não ou sim, e que ele manda, para depois a gente demonstrar autoridade, para depois a gente fazer isso. Existem esses casos de exceções que eu falei para vocês, porque existem coisas que são inegociáveis numa venda. Como, por exemplo, se você deixa o cliente conduzir a sua venda, o seu atendimento até o final, você nunca vai conseguir fechar sem dar desconto, você nunca vai conseguir fechar sem abrir as pernas para o cliente, porque ele está dominando a situação. Você precisa fazer, e isso é uma linha muito tênue, você precisa fazer, e essa estratégia de Ciro é riquíssima, é lindíssima. Por exemplo, assim, eu posso te apresentar, você se importa se eu te fizer uma pergunta? Você está demonstrando que a pessoa está no controle, mas na verdade quem está controlando a situação é você. Então existe essa linha tênue entre você abrir as pernas para quem você está atendendo e entre, nossa, que termo horrível que eu usei, né? Mas enfim, vocês entenderam, porque na área comercial a gente é meio que punk, né? Mas enfim, entre você fazer tudo para os seus clientes, é meio sexista, é que eu já sofri muito sexismo dentro da área comercial, então foi um termo péssimo para quem é mulher, para quem é homem não vai se importar. Mas existe essa grande diferença. Então você sutilmente tente demonstrar que ele está no poder. Tente usar essa estratégia brilhante de si, enfim, dos políticos em si, mas eu trouxe porque foi o único que eu vi. Tente usar essa estratégia em favor do seu atendimento. Eu posso te fazer uma pergunta? Ah, não pode, claro, a pessoa não vai se indispor. Você está demonstrando o poder, aliás, a autoridade, que a pessoa tem autoridade sobre, mas na verdade é você que está conduzindo tudo de forma intencional e estratégica. Gente, venda é estratégia, é e sempre será. Para a gente fechar esse nosso treinamento longuíssimo de hoje, mas talvez eu faça uma parte 2, porque assim, a gente parou no segundo processo de vendas, tem muito mais, né? Mas fica um gostinho de quero mais, porque a gente tem muita coisa para se falar sobre isso. O cérebro reptiliano, ele tem a função de cuidar da nossa sobrevivência. Para sobreviver, a gente precisa economizar. Se o cérebro reptiliano, se o réptil, ele sentir que ele está no poder, vai ser muito, 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 muito mais fácil de convencer. Então, lembre-se, gente, peguem todo esse conceito, para um tempo do seu dia, pega todo esse conceito e assim, ó, não para. Não, por que eu trago prática? Por que eu trago exemplos? Porque não para no estudo, não absorve esse conhecimento e só. Cria a sua estratégia, ainda que do seu jeito, ainda que sem saber se isso está certo ou não, mas cria uma estratégia para colocar em prática e continue estudando. Mas pega todo esse conhecimento que você está tendo, que você absorve, e aplica, gente, aplica, porque aplicando, errando, que a gente vai conseguir aprender e fazer algo realmente efetivo, tá? Para finalizar, eu quero convidar vocês a curtirem o meu Instagram, enfim, ou pelo menos a olharem o meu Instagram, tem muito conteúdo bom de vendas lá, tá? Eu uso muito conteúdo, então é @ariane.carini, no LinkedIn também, mas, assim, para mim, eu sou uma pessoa visual, no Instagram é muito mais fácil a gente escolher e achar tudo que a gente precisa, né? Não estou pedindo seguidores, gente, estou realmente oferecendo um conteúdo para vocês com muita qualidade e muitos anos aí de prática, estudos e técnicas, enfim. Por hoje, encerramos por aqui. Vou pensar se faço uma parte 2 com os outros processos, os outros passos dentro do processo de vendas, porque são mais 6, falando só da prospecção e da qualificação, mas isso vai ficar para um outro dia, porque, né, não podemos ficar aqui a noite inteira. É isso, então, agradeço demais vocês estarem aqui e nos vemos em outra oportunidade.